Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Letícia e aqui eu estou fazendo uma sequência de 250 vídeos documentando toda a minha jornada de crescimento profissional, espiritual e mental no ano de 2026. E hoje eu quero falar com vocês. Hoje é o segunda, terça, quarta, nós estamos aí na quinta-feira, né? Hoje é o quarto dia sem redes sociais e eu quero comentar para você tudo que eu tô percebendo de diferente comigo nesses últimos dias, sem Instagram, sem TikTok, sem site de comprinhas, sem nada disso. Como que tá sendo essa experiência? Se tem uma das coisas que eu tenho observado no meu comportamento é que essas coisas não estão me fazendo falta alguma. Do fundo do meu coração, eu achei assim, eu vou ficar sem isso, vai me fazer falta. Não tá fazendo falta. Pelo contrário, eu tô pensando, meu Deus, será que tem como eu realmente sumir disso tudo por muito tempo? Seria maravilhoso se eu realmente pudesse sair das redes sociais. Eu acredito que não posso agora, mas daqui a um tempo, se Deus quiser, eu vou me programar para poder fazer isso e ficar assim, ó, literalmente livre. Eu escolho se eu tô lá ou se eu não tô. Eu estava muito sobrecarregada, muito mesmo. A minha cabeça girava em torno daquilo ali o tempo todo. Eu trabalho com as redes sociais, então ali eu divulgo meu trabalho, ali eu faço divulgações de outras empresas, eu falo muita coisa, ajudo muitas pessoas, mas é um tipo de serviço que estava sugando a minha alma. De verdade, eu passava, fazia parte do meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu perdia muito tempo ali dentro fazendo nada, rolando e rolando o feed toda a vida, simplesmente para poder procurar inspiração, procurar ideia, procurar coisas fora. Aí eu salvava todas essas ideias e não colocava nenhuma delas em prática, porque eu estava escapando, eu estava fugindo da minha essência. Aquilo ali tinha saído do modo trabalho e passado para o modo fuga. É esquisito quando isso acontece, né? E mais esquisito ainda quando a gente vai percebendo ao longo desse caminho que nós estamos ali e não conseguimos sair. Aliás, criamos na nossa cabeça que a gente não consegue sair. Você já reparou isso? Que eu ficava assim, o que eu vou fazer? O que eu vou criar? Como que eu vou falar? E aí, eu peguei e falei assim, vou ficar um tempo sem postar. E eu fui diminuindo as minhas postagens no feed e mesmo assim a criatividade ainda tinha sumido da minha cabeça. E as tarefas se acumulando. Eu tinha muita coisa para poder colocar em ordem e não estava conseguindo colocar em ordem porque eu estava com a cabeça ocupada e cheia, preocupada com aquilo ali o tempo todo. E aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou tirar um dia. Semana passada, eu vou tirar um dia para eu poder colocar minha cabeça em ordem, porque eu tenho certeza que eu não tô querendo desistir, mas eu preciso parar para eu refletir e perceber o que é que tá acontecendo na minha vida. Por que é que eu tô tão desanimada, tão cansada desse jeito? Aí nesse dia, eu fiquei mais off no celular, eu trabalhei, fiz algumas coisas no celular sim, mas eu tirei o dia para poder cuidar da minha casa, cuidar das minhas filhas, para eu poder cuidar do offline. Eu falei assim, gente, esse negócio foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Gostei disso. E aí eu continuei orando, continuei pedindo a Deus a direção no que era para poder fazer. E aí um desses dias, orando pela madrugada, o Senhor falou assim, sai, pelo menos 7 dias. Fica sem isso. Aí eu falei assim, tá. Ultimamente eu tenho sido uma filha muito obediente, sabe? Ele fala, eu faço. Aí eu peguei e falei assim, tá bom. Avisei lá no Instagram, falei assim, olha, vou dar uma saída aqui. Volto domingo que vem. E só. Avisei e saí. Passou o primeiro dia, ainda fiquei ainda meio que caçando no celular, né? Porque eu tirei tudo. Eu ia ficar sem o Instagram, eu peguei e desinstalei o Instagram, desinstalei o TikTok, desinstalei aplicativo de compra, Mercado Livre, Shopee, Shein, esses negócios, tudo desinstalei, tudo que eu falei assim, aquilo ali vai ficar me tomando tempo. Eu tenho certeza que vai me tomando tempo, então eu não quero isso também. Aí tirei e falei assim, e vou evitar de ficar olhando status do WhatsApp. Porque também é automático. O dedo da gente caça assim automaticamente. Se você fizer isso, você vai ter certeza, o dedinho caça. Aí eu tirei. E falei assim, vou cuidar agora das coisas que eu tenho para poder cuidar aqui em casa. E comecei a cuidar das coisas. O que eu percebi? As minhas filhas que estavam me irritando tanto, elas não estavam me irritando tanto, elas estavam pedindo por atenção. Eu estou atenta agora, elas não estão me irritando em nada. Tem hora que elas estão na loucura do caos, a briga e bate-boca e grito de menina e tudo quanto é trem. Eu vou lá na maior calma, na maior tranquilidade. O que está acontecendo, minhas filhas? Isso, vou lá e resolvo. Tá acontecendo um negócio que antes eu dava uns gritos, fazia alguma coisa, eu vou lá e olho. Eu tô tendo tempo livre. Você acredita que eu tô tendo tempo livre? Sem celular na mão, sem nada? Tempo pra olhar pro nada. Falar assim, olha, aqui em casa é bonito, você tá vendo? Tem uma cachoeira. Tinha dia que eu me esquecia disso. Tinha dia que eu me esquecia de olhar e perceber como o dia realmente está bonito. Ó, presta atenção. Olha isso, que lindo.
Você tá vendo? Tinha dia que eu esquecia. Eu tenho isso tudo aqui à minha disposição e tinha dia que eu esquecia que eu tava aqui. Eu falava assim, não tá dando tempo. Não tá dando tempo. Essa era a minha fala. Tá dando tempo nem de respirar. Pois é, você tá vendo que tem muito tempo, né? Ainda tem vergonha. Eu tô contando isso aqui pra você porque você é minha íntima. Você tá me ouvindo aqui, eu tô desabafando meu coração pra você poder entender. Olha só o que é que acontece com a gente. O celular, né, ele virou, na verdade, um lugar onde você tá deixando a sua vida escoar. Ela tá indo assim, ó, lentamente, como o rio tá passando ali, ó. E a água que foi, ela não volta mais. E o tempo é a única coisa na vida que a gente tem e ele não volta mais. E eu tava perdendo o meu tempo todinho ali. Tinha coisas que eu precisava fazer há muito tempo e eu ia enrolando, coisas que eu resolvi em poucos minutos. O vidro da minha janela, que eu tô olhando pra ele agora, o janela da cozinha. Tinha meses que eu não lavava. Eu não levei 15 minutos para poder lavar as duas janelas enormes, deixá-las limpinhas, sequinhas. E olha lá, estão perfeitas. Já tem 3 dias que elas estão assim, limpíssimas. Tirar a poeira da minha casa, organizar as gavetas. Todos os meus guarda-roupas estão arrumados. Todas as minhas gavetas estão arrumadas. Minha geladeira tá limpa, minhas janelas estão limpas, a minha casa tá limpa, todas as minhas roupas estão lavadas, todos os calçados estão limpos. A minha cabeça tá excelente. Nunca esteve melhor. A minha criatividade tá a 1000 por hora, a minha conexão com Deus nem se fala. Eu ouço e medito a palavra de Deus o tempo todo. Qualquer hora que vem alguma coisa contrária à minha cabeça, eu já declaro a palavra de Deus na hora. Será que vale a pena mesmo estar ali nas redes sociais por tanto tempo? Será que vale a pena mesmo você se manter ocupada durante tanto tempo? Você está querendo se manter tão ocupada por quê? Do que é que você está fugindo exatamente? Porque às vezes o caos que está do lado de fora, às vezes as coisas que estão parecendo aí que está insuportável do lado de fora, elas só estão clamando assim, atenção, atenção, vem cá, ouve, presta atenção nisso aqui, olha isso aqui, presença, presença, eu quero presença. Mas você não está presente. E aí, quando você está presente, você percebe que as coisas não estão tão pesadas assim, elas só estão implorando por atenção. Já tive fase na minha vida de eu querer implorar atenção, falar assim, cara, eu só precisava que você me ouvisse, eu só precisava que você parasse aqui e prestasse atenção em mim. Eu já tive fase no meu casamento de chegar a falar isso claramente, falar assim, opa, eu só preciso de um pouquinho de atenção. Hoje em dia, graças a Deus, não preciso fazer nada disso mais, mas já teve fase de eu clamar, falar exatamente com a boca aberta, assim, ó. Eu preciso de atenção. A vida tá o tempo todo falando isso. Só que aí, quando a gente pede, igual eu pedi pro meu marido, eu falava assim, me dá atenção, preciso de atenção. O que ele fazia? Ele queria sumir. Porque quando a pessoa tá pedindo, você já vai fazer, naturalmente. Mas a pessoa te pede, você fica com raiva dela tá te pedindo, aí você fala assim, não quero fazer. Aí a vida, o que é que tá acontecendo? Ela tá gritando pra você, me dá atenção aí, o que você fala? Não quero fazer. Não quero. Não quero. Só que não é assim que as coisas devem funcionar. Se a vida tá implorando por presença, por que não dar essa presença? O que você tem medo de descobrir ao estar presente? Sobre você mesma, sobre a sua vida. Às vezes você vai perceber como eu, a minha vida é muito melhor do que eu estava pensando que fosse. Existem muito mais coisas aqui para eu poder ser grata do que eu achava que tinha. Existem muito mais motivos para comemorar do que para entristecer. Existem muitas coisas aqui que ativam a minha criatividade que eu nem lembrava que existia. Mas às vezes na sua vida você vai perceber que ela realmente está uma merda. Às vezes você vai olhar para ela e vai falar assim, nossa, realmente isso aqui passou muito tempo sem cuidado. Sabe quando você fecha uma porta de um quarto e leva muito tempo para voltar ali, eu tô coçando aqui que tá cheio de mosquitinho. Quando você leva muito tempo para poder voltar dentro de um quarto, um quartinho de bagunça aí na sua casa, e quando você entra tá tudo empoeirado, as coisas você só foi revirando, jogando aquilo ali dentro, às vezes sua vida vai estar assim. Mas se tem uma coisa que eu tô aqui para poder te falar é que vale a pena você voltar e cuidar desse quartinho de bagunça. Vale a pena você colocar sua casa em ordem, seja tirando uma semana no mês, seja tirando 15 dias no mês, seja sumindo de vez nas redes sociais se você não trabalha com elas. Se entupir tanto tem tornado você um obeso mental. Tem feito você acumular muita coisa aqui e não executar nada com isso aqui. E aí é que tá o problema. Porque quando a cabeça tá muito cheia, ela tá muito ocupada, a gente tem que cansar o corpo de uma outra forma. É literalmente cansar o corpo, né? A mente tá cansada, a gente descansa a mente e cansa o corpo. Quando o corpo tá cansado, a gente descansa o corpo e cansa a mente. Vai estudar. Como assim, Letícia? Fala de forma mais clara. Por exemplo, você trabalha o dia todo com a cabeça.
computador, mexendo nas coisas, trabalhando, o que é que você tem que fazer para poder relaxar? Cansar o seu corpo, ir pra academia, correr, igual eu tô com roupa de correr, vou correr daqui a pouco. E correr, fazer alguma coisa que agite o seu corpo. Agora, se você trabalha braçalmente, eu trabalho na roça, Letícia, eu capino, eu faço qualquer coisa aqui na roça, tô com o corpo cansado, ou trabalho com maquinário pesado, não sei. O que é que você tem que fazer quando você chegar em casa para você poder relaxar e descansar do dia? Você vai ler um livro, você vai meditar, você vai conversar, você vai fazer coisas para sua cabeça desacelerar. Tomar um banho demorado, curtir esse tempo no banho, fazer uma oração, não sei. Só que tem que ser estímulo contrário. Lembra? Polo positivo e negativo, eles se anulam. Quando nós temos mais um e menos um, zero. As coisas se equilibram quando você faz isso, e aí as coisas se tornam mais fáceis. Elas se tornam mais prazerosas de serem feitas. Teve um dia, foi ontem eu acho, você acredita que eu fiz 2 bolos num dia? Meu marido chegou em casa, tinha bolo quentinho pra ele. Quanto tempo você não faz um bolo pra esse homem seu, mulher? Um bolo gostoso, você realmente tem prazer em fazer. Deixar sua casa cheirosinha, arrumadinha, as coisas tudo no lugar. Faça essa experiência, é enriquecedora em todos os sentidos. Se você já viveu essa experiência, conta aqui embaixo pra mim como que ela foi. Se você já viveu e tem vontade de viver de novo, conta pra mim a partir de que dia que você vai começar a fazer isso de novo. E se você ainda não viveu, vamos colocar uma data? Escreve aqui embaixo qual data que você vai tirar para poder ficar uns dias sem redes sociais. Letícia, só posso um dia na semana, então tira esse dia, minha filha. Exclui tudo e fica um dia sem nada. Eu posso uma semana, Letícia, então tira essa semana. Tira essa semana, se dedica mesmo a viver a vida real nesse tempo. Agora, se você pode ficar 6 meses se dedicando a só você, ao seu crescimento, faça isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. Como eu falei, não esqueça de deixar seu comentário e se inscreva aqui no canal. Todos os dias tem vídeo novo, eu sempre estou compartilhando essa jornada e sempre vou compartilhar com vocês as coisas que eu tenho aprendido ao longo desse ano de 2026, que é um ano de crescimento exponencial na minha vida, e eu profetizo que em nome de Jesus vai ser na sua também. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima!